Jesus, o teu ungido já se encontra em tuas mãos. Mas aqui, meu Senhor, nós queremos ainda mais abençoá-lo, Pai. Pai, que enquanto Ele ministra a tua palavra, enquanto Ele se colocou na brecha nessa noite, para servir de boca de Deus, instrumento de Deus, para a tua igreja, trabalha na vida do teu filho, Senhor. Trabalha, meu Senhor, em tudo aquilo que Ele tem pedido, colocado no teu altar. Honra a fé do teu filho, Senhor. Sustenta ele, estabelece, meu Senhor, o seu emocional e tudo aquilo que for necessário, para que ele continue, meu Senhor, firme nesta obra qual o Senhor confiou. Pai, nós entregamos ele em tuas mãos, com a certeza, Pai, da vitória da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está Deus com a graça, com a paz, amém? Amém. Com alegria, né? Estava aqui orando pela irmã, né? Deus me trouxe a memória. Jesus falou, né? Orai para que o Senhor, né? Envie obreiros, né? Porque grande é a seara. Glória a Deus. Jesus falava isso naquele tempo. Eu acho que é diferente. A gente não quer nada, né? As coisas de Deus não quer nada. Não. São poucos. Rogai pelo Senhor da seara para que Deus envie pessoas que estão dispostas a orar, a comprar a batalha do céu. Não é a batalha só da sua família, não, é a batalha do céu. É comprar a guerra. Aleluia. Porque os principais e potestades estão aí matando, roubando, destruindo, né? E Jesus está aí para dar vida com abundância. Mas nós temos que estar com a nossa bandeira hasteada, vendo o Senhor, a minha casa aqui, e estamos à porta da nossa casa, guardando, clamando, buscando, né? A Bíblia diz que tudo que tem fôlego deve fazer o quê? Deve louvar. Aleluia, Jesus. Louvar é só cantar, louvar é coisa de vida. Falar, Senhor, é ser grato, você é muito obrigado. É tudo invocar o Senhor, porque até as situações que nós passamos, Deus nos leva a ensinar. Sabia? É ensinamento, porque Deus são pessoas que nos aprovaram. A gente vive situações, as pessoas são diferentes, as pessoas são cheias de mazelas, e Deus vai tocar na vida de cada um. Aleluia. Assim, não está lembrando hoje, então Deus está lembrando a guerreira, a mulher de oração. Glória a Deus. Sabe, nós estamos a orar para ela, né? Final do grupo, né? Tem um grupo delas lá, tem um grupo dos pastores. E isso tem que fazer, sabe? Aleluia. E eu quero falar para você nessa noite que é uma noite de milagre. Aleluia, Jesus. É uma noite de provisão de Deus. Aleluia, Jesus. Creia. Não é simplesmente passar pela porta, né? É o que Jesus fala. É o que Jesus espera de mim e de você. O céu, ele se move não quando você fala. O céu se move quando você toma atitude. Enquanto eu falo, o céu não me segue. Mas quando eu tomo atitude na direção do que eu falei, o céu começa a se mover. Glória a Deus. Você vai reparar que todos os milagres que Jesus operava, Jesus falava, toma o teu leito e anda, caminha, vai até onde? Vai até um sacerdote. Jesus mandava caminhar, sabe por quê? Porque Deus não opera em nada que é parado. Deus não chamou para nada ficar parado. Você vê que até a própria translação e depois o céu, o sol circula, a terra se move, tudo é movimento. O céu se movimenta. Aleluia. Na minha vida, o mundo espiritual se movimenta. Glória a Deus. Você busca, o céu se movimenta. Você para, o céu para para você. Né? Porque nós temos aí uma vida diferente do que. Quem está convidando você a abrir nesta noite a palavra, né? Quinta de milagre, né? Aleluia. Das causas impossíveis, né? Lucas 5, né? Capítulo 5, versículo 1, muito conhecido. Amém? Olhando os versículos e na medida que eu for olhando, vou estar trazendo aquele teu Espírito de Deus para trazer na minha vida. Amém? Diz assim, amém? Todos acharam? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra,
e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te e vai ao mar, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que me mandas lançar na rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam a rede. Até aqui por enquanto pode se assentar, amém? Dando glória a Deus. Né? Na outra versão aqui que me chamou muita atenção, que são as Bíblias modificam só a versão, né? Mas o entendimento é o mesmo. Né? O que me chamou a atenção, que nessa versão está assim: Jesus entrava beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao redor dele, a palavra de Deus. E ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Amados, uma passagem muito conhecida. A primeira coisa que Jesus me chama a atenção é que Jesus sempre começa ensinando. Ele está na beira da praia ensinando parábolas, né? Que a parábola era uma forma de você ensinar mais fácil, né? É por ter um entendimento mais fácil. Então Jesus estava ensinando a um povo que tinha sede, que a Bíblia diz que o povo comprimia, o povo apertava, quer dizer, havia um povo que tinha sede. O povo que tinha sede queria algo de Deus. Uns queriam ser curados, outros queriam ser libertos, outros queriam a provisão de Deus, mas outros se maravilhavam com o que Deus ensinava. E a palavra de Deus vai dizer que e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando a rede. Sabe o que mais chama atenção? Jesus está ensinando, mas está vendo a minha e a sua vida. A palavra vai dizer que ele viu os 2 barcos e os pescadores, quando desceram, estavam lavando as redes. Você acha mesmo que de tudo que você está vivendo, de tudo que você está vivenciando, o mestre está ensinando, mas não está vendo? O mestre não está vendo? O mestre já viu. Um detalhe interessante é que ele já viu e ele já tem uma solução, ele já tem uma saída, ele já tem uma palavra. Sabe como é que eu quero dizer isso? Porque Deus não é pego de surpresa. Ele sabe a tua situação, ele sabe o que você precisa. Aleluia, ele sabe o que Deus. precisa ser movido, ele sabe o que precisa ser trabalhado, mas ele aqui vai nos dar vários ensinamentos. Aleluia. O primeiro passo é você dar crédito a Deus. Você precisa dar crédito ao mestre. Ele viu, está em silêncio. Detalhe interessante que ele viu, ele não para de ensinar, ele não para de fazer o que ele está fazendo, ele não para com a tua luta, ele não para com a tua dificuldade, ele não para com os seus questionamentos, ele não para, mas ele viu. Ele está observando, mas está acabando de concluir, porque o nosso Deus, ele é perito, o que ele começa, ele termina. Aleluia, glória a Deus. Às vezes as coisas são dolorosas, às vezes as coisas são difíceis, mas tem um ensinamento, tem um propósito. Deus trabalha na frente, Deus olha na frente. A gente somos circunstancial. Muitas das vezes olhamos só o cenário e Deus já apresentou já a solução. Aleluia. O detalhe que vai chamar a atenção é que ele vê e continua fazendo o que ele está fazendo, acabando de ensinar. O que eu quero falar é que Deus, ele nunca vai atropelar as coisas. Entenda bem. Deus, se ele começar uma coisa, ele vai trabalhar dentro de um tempo, porque o nosso Deus, ele é o dono do tempo. Há tempo para todas as coisas. Então ele vai trabalhar como iniciar, o meio e o fim. Então ele vê uma situação, ele vê 2 homens, frustrados numa pesca, numa noite inteira, homens que tinham até habilidade na pescaria, mas não conheciam o mar igual Jesus conhece. Está entendendo? Você e eu podemos ter habilidade em muitas coisas, mas eu quero falar uma coisa para você: aonde o teu limite chega, o milagre de Deus ultrapassa. Aleluia. Sabe por quê? Porque aqui expressa o limite. O limite de homens que passaram a noite. O limite só não é físico. O limite são as tentativas humanas. Que nós tentamos, e muitas das vezes o que nos falta, muitas das vezes, é a
a direção de Deus. Porque precisava de uma direção. Não é só porque. Por que você precisa de uma direção? Porque o homem pode conhecer, mas ele não tem o domínio. A Bíblia diz, a minha tua, que quem tem o domínio pelos séculos é Jesus Cristo. Eles conheciam o mar, mas não tinham domínio do mar. Está entendendo? Quando eu digo que eu tenho um domínio, eu falo, vem, ele vem. Vai, ele vai. Eu tenho domínio. Jesus repreendeu o vento? Vento, caras, mar, cessa-te. Não é assim? Quem tem o domínio? Ele tem. Aleluia. Você está no mar, é diferente. Mas o detalhe é que Deus vai nos ensinar que ele viu a situação, ele viu, ele está assistindo. E muitas das vezes chega até o desespero utilizando, porque, como foi louvado aqui, às vezes nós queremos até falar, chega, não quero mais, acabou, para mim não dá, é o teu lavar as redes, mas Jesus já tem a resposta. Aleluia. Jesus já tem a solução, porque talvez foi uma noite muito frustrante, foi uma situação vergonhosa, uma situação difícil, talvez algo que você teria domínio sobre tal, mas não saiu como tu esperava. Mas o que é lindo é que Jesus viu, e me parece, né, a impressão que nós temos é que Jesus vê a situação que nós estamos passando, né, interessante, e ele não para de fazer o que ele está fazendo. Ele continua ensinando, ele cumpre o propósito. Aí depois vem a orientação do céu. Aleluia. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós nos perdemos no mar, porque parece que nós não tivemos esse, não vamos ter esse, porque nos falta detalhes daquilo que Deus quer nos ensinar. Muitas das vezes a gente se pergunta por quê, como isso foi acontecer, mas nós não perguntamos antes qual era a direção que Deus queria para aquela situação. Porque eles foram pescar, por quê? Porque Jesus nunca vai ser pego de surpresa, mas eles foram pegos numa noite, porque muitas das vezes o que implica na nossa vida não é só ter paciência. Você pode ser um exuberante pescador, ter a paciência que o tempo pode te trazer, mas se você não tiver a direção certa, a tua paciência nada vale, porque você precisa saber onde está a resposta de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia, Jesus. E Jesus vai ensinar, ele vai falar assim, tremendo, ele viu, né? E viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Quer dizer, eles haviam desistido. Talvez no dia seguinte a gente recomeçava, talvez não, a Bíblia não fala, mas olha o que Jesus faz. E entrando no barco deles, Simão Pedro, Jesus tentando o meu barco, viu? Aleluia. Sabe por quê? Ele viu, acabou de ensinar e entrou num dos barcos. Quando Jesus decide entrar num dos barcos, já tem a resposta, porque eles nem chegaram e nem falaram nada com o mestre. Sabe por quê? Porque tem situações que a gente vive que o céu já viu, como ele falou, mas a gente está passando a situação, o céu já viu. A gente não tem força nem para abrir a boca para falar. Muitas das vezes a gente vai orar e não tem força nem para orar diante daquela situação, diante do cenário, diante do quadro. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa noite é que entrando num barco que era de Simão, pediu uma coisa. Olha o que Jesus pediu. Afasta um pouquinho da terra. Afasta um pouquinho da terra. Sabe o que Jesus me traz com esse entendimento? É que tem coisas que estão nos prendendo demais na terra e estão nos distanciando dos milagres que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Jesus. Tem coisa que está nos prendendo. E Jesus falou assim: não se afasta da terra, não. Afasta um pouco da terra. Deus está falando, você ainda habita na terra. Então olha só, se solta, larga um pouco, desprende, sai desse cenário. Está muito preocupada. O que vai comer, o que vai beber, meu Deus, essa política, olha o cenário de desemprego, o que vai ser amanhã, a minha família, ai meu Deus, o que vai ser? E Deus está falando, afasta um pouquinho, porque eu quero te convidar a viver um milagre.
glória a Sabe o Deus. que impede de Deus trabalhar? É a nossa ansiedade e o nosso coração preso àquilo que Deus nos prendeu, não nos deu para nos prender. E a gente está tão preocupado com aquilo que vai ser. Jesus falou assim: cada dia tem seu mal. Não te presumes o que vai ser amanhã, porque o amanhã pertence ao amanhã. Hoje pertence hoje. Glória a Deus. Confia tudo no Senhor. O Aleluia. salmista falou: o pé do caminho do Senhor, confia nele, tudo ele fará. Então está dizendo: vai fazer hoje, vai fazer amanhã, vai fazer depois da manhã. Viva um dia de cada vez. Senhor, mas Senhor, esse cenário, meu Deus, está tão completo, está tão difícil. Viva. Sabe por quê? Porque você pode adoecer, você pode sucumbir, você pode não suportar, e outra coisa, você pode estar confuso diante de tantas vozes e não entender a voz de Deus, a direção que Deus quer dar para a sua vida, porque você está com um turbilhão de barulho, e às vezes a voz de Deus ecoa baixinho, sabia? Tão sutil, tão sensível, que você está no meio de tanto barulho, de tanta confusão, de tanta preocupação, de tanta situação, você não consegue ouvir o que Deus tem. Então, assim, então era isso que ele está falando: afasta um pouquinho da terra, afasta esse barco. Aí ele falou assim, e ele faz um convite. Primeiro ele pede. Sabe por quê? Porque Jesus pede? Porque é o livre-arbítrio que você queria atender ou não. Deus pede: olha, tira o teu coração disso. Vem viver comigo lá, vem viver comigo. Aleluia, glória a Deus. Vem viver, que eu tenho, eu tenho a direção. Eu tenho o caminho, eu sou a porta. A gente falou: eu sou a porta, aquele que adentrar por ela achará pastagem. Eu tenho a saída. Jesus tem a saída, Jesus tem a saída. E ele disse mais: olha o que ele ensinou. E quando acabou de falar, quer dizer, Jesus tinha acabado de ensinar, ele disse assim, e acabando de ensinar, me falou: faze-te ao mar e lança as vossas redes e vai pescar. E respondendo Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mais, porque mandas nessa rede. Sabe o que eu pergunto? Por que questionamos tanto a Deus quando Deus muitas vezes quer trabalhar de um jeito e nós achamos que do outro jeito é melhor? Por quê? Então, Senhor, ele falou: Deus já deu a ordem, Deus já deu a minha ordem, a minha você. Volta para o mar. Desgruda da terra. Volta para o mar. O que eu tenho para você é milagre. Volta para o mar. Está muito preocupado. Alguém vai embaraçar. Alguém vai dificultar. Meu Deus, alguém vai. Larga, desapega, solta. Vem viver um milagre. Então Jesus está falando: sai, larga esse negócio, vem para o mar. Então, mas ele questiona. E vai dizer assim: mas Senhor, passei a noite toda. Não. Aí você falar para Deus que você já fez quase tudo para resolver o problema, não conseguiu resolver. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Ei, você não sabe mais do que eu não. Onde a tua mão não chega, a minha paz. Aleluia. Eu conheço o que eu formei. Eu conheço o ser humano. Eu sei trabalhar. Você vê na ótica humana, eu esquadrinho até os fins. Eu trabalho onde o homem não vê. Entendeu? É isso que Jesus está ensinando a eles. Eles estavam questionando, mas Jesus estava ensinando a eles, estava colocando um ponto. Eu falei: Senhor, eu fiz a mão, eu fiz tudo que é possível. Ele está falando: olha só, o teu impossível é possível. Aleluia. Está vendo? O que você não achou, eu te mostro o caminho. Sabe o que você não achou antes? O que você procurou antes? Está muito preso. Está muito preso que vai comer. Está muito preso que vai alimentar, que vai trazer provisão. Jesus está falando: olha, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Aleluia, Jesus. Então, não adianta, por mais que você tenha domínio sobre uma coisa, eu quero falar uma coisa para você: se faltar o céu, falta tudo. Se faltar o céu, não tem sentido. Se faltar o céu, você vai andar num barco sem rumo, um barco sem direção, não vai pousar em porto nenhum. Não tem esse negócio, não tem dinheiro, não tem nada. Sem Jesus não chega a lugar nenhum.
É Jesus que nos conduz, é Jesus que nos leva no ponto seguro. Aleluia, Porque Ele Jesus. é a nossa salvação. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E Jesus é muito lindo, né? Cheio de misericórdia, cheio de amor, né? Aí quando acabou de falar, ele respondeu ao Simão e disse: Mestre, poxa, venho trabalhar toda noite, estava apanhando, mas por que mandas lançar ali? Sabe, eles atendem. Mas primeiro responde, né? Ele falou: Senhor, é na hora, irmão. Jesus falou. Ele falou: Senhor, mas eu fiz. Irmão, se o que você faz desse certo, você não está pedindo ajuda. Então fala: Senhor, qual é a direção? O que eu devo fazer, Espírito Santo? Qual é o percurso agora? Porque, Senhor, chega diante do mestre rapidinho: Senhor, Senhor, eu não te consultei, fui pescar mesmo, quis pegar sem os instrumentos certos, e foi tudo frustrante, deu tudo errado no casamento, deu tudo errado no meio da família, deu errado no emprego. Senhor, me conduz. Aleluia. Conhece o mar que eu vou percorrer. Tu conhece, Senhor, a correnteza, Pai, que vai. Tu conhece o cenário. Deus conhece o cenário. Aleluia, Jesus. Não adianta, não ficar preocupado com que o homem vai passear, que o outro vai fazer. Deixa as coisas certinho. Deus tira no caminho para te tirar. Deus está quando tem que trabalhar. Deus mata quando tem que. Que isso? Por amor a mim, a você, quando Deus quer, não mata, irmão. Às vezes são muito só que eu. Verdade. Às vezes a gente está com o coração limpo, sincero, o outro está com a faca enfiando nas nossas costas, mas o Senhor é Deus. Aleluia. Tá? Deus é fiel. Tá? E a palavra vai dizer que Jesus falou assim: porque tu me mandas, lançarei. E colheram assim uma grande quantidade de peixes, rompidos a rede, e fizeram sinal aos companheiros para que os ajudasse. E foram se enchendo os barcos, ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Sabe o que acontece? Você tem que aprender uma coisa: tudo que Deus fala é para você compartilhar, sabia? Você não trabalha com aqui. Sabia que se fosse só com o barco afundava? Porque o outro veio e ajudou e dividiu. Sabe por quê? Porque às vezes, depois que Deus ensina para você compartilhar, você tem que guardar só no teu barco. Meu Deus. Porque Deus compartilhou milagres. Sabe por quê? Porque o céu compartilha. Aleluia. O céu compartilha, o céu divide, o céu multiplica, o céu soma. Olha por isso que o céu não faz até o céu diminui, entendeu? Porque nós é que temos que diminuir, não é o céu, porque o céu que é grande. Aleluia. Que tá lá é grande. Que tá lá é grande, entendeu? Glória a Deus. Então, um grande ensinamento. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderaram dele e de todos que ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Irmãos, o detalhe que Jesus está nos ensinando não é porque se frustramos, porque somos pecadores. O que Jesus chama a atenção deles é porque nos falta fé. Entendeu, irmão? Nos falta a fé. Eles aqui estavam questionando, ele estava falando assim: Senhor, tem misericórdia porque eu sou um pecador. Jesus sabe que vocês são os falhos pecadores. Sabe. Mas o que o Senhor não espera de mim, de você, é que não nos falte fé diante daquilo que nós vamos, diante de Cristo. Temos que crer. Porque se ele não cresce pela palavra, ele viveria um milagre? Não. Mas ele creu na palavra. Ele falou: por que tu me mandas? Eu irei. Sabe por quê? Porque agora tem uma ordem, agora tem uma direção. Ele fala assim: lança-te na banda da direita. Tem uma direção. Agora o céu falou como fazer. Não sabe o que fazer? Pede o céu. O céu sabe o que fazer. Não vai no que eu acho, não. Eu acho que é isso. Não vai, não. Não acha porque aquilo, o teu coração já se atrai pelaquele caminho. Não. Pergunta o que o céu quer. Pergunta onde o céu quer te levar. Sabe por quê? Porque o céu dá coisas. Mas eu vou falar para você, na terra, mas não só as comidas. Ele fala assim: busquei primeiro o quê? O meu reino.
e a tua e a minha justiça, e as demais coisas. Deus sabe de tudo que você precisa, mas sabe que Deus trata? Com o demais. Sabe por quê? Porque tudo que é demais, na minha e na tua vida, vai ficar aqui, e nós vamos subir e vai ficar. É tudo demais, né? E o céu, o que o céu tem para nos dar, não pode se comparar com que as demais coisas que podem nos dar. Jamais, porque as pessoas estão trocando uma vida temporária na terra por uma vida eterna. Entendeu? Uma salvação eterna, uma vida eterna com Deus. Não tem negociação, tá? Não tem negócio. Você hoje, você precisa de suprimento, de provisão, Deus vai virar. Não importa o cara não pode mesmo buscar Deus move todos os dias difíceis, só que as coisas têm que ficar mais difíceis porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Você viu agora esses dias aí, ó, terremoto, mais de 15 mil pessoas mortas lá na Síria, na Turquia. As pessoas estão se banalizando as coisas, mas não, gente, Jesus está voltando. Isso é um dos indícios da volta de Cristo. Ah, desde que eu ouço de vovozinha, Jesus está voltando. E aí, como é que vai ser o cenário? Jesus não vai, eu não vou nem explicar para Jesus que eu passei a noite pescando. Jesus, o que é para fazer? O céu sabe, você não sabe nada. Jesus falou: aquele que pensa que sabe alguma coisa, ele engana a si mesmo. Tu está pensando que tem domínio de alguma coisa, quer falar que se você faz alguma coisa bem, é porque o céu te deu entendimento, é porque o céu te deu sabedoria. Se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um escriturário, o que você for, se você faz bem, é o céu que te capacita. Porque o homem nada tem se o céu não for pago. Então, nesta noite, fica com esta palavra. Fica triste não, Jesus já viu o teu barco, já te deu a solução. Volta no teu barco lá onde foi frustrante, volta lá que você agora volta com a direção. E vai ser exaltação. Sabe o detalhe? Deus podia fazer no outro dia, não podia? Mas Deus mandou voltar lá no mesmo instante, né? Sabe por quê? Porque Deus conhecia o cenário do coração deles. O coração deles estava o quê? Desistindo. Mas o Senhor nessa noite fala para você: você é proibido de desistir. Fala para todo lado. Você é proibido de desistir. Sabe por quê? Porque o céu é comigo contigo. Amém? Palmas louvam ao Senhor.